Isso algumas vezes é sutil, mas em seu caso foi literal. Sua casa inteira refletiu a tensão que se passava entre você e seu namorado. E para fazer isso, apelou para a própria essência que durante milhares de anos tem sido usada para representar a emoção. A água. Veja só como foi bela, intensa e clara a mensagem que você recebeu do campo. E agora, o que você vai fazer com ela? Princípio 17. A matriz divina no nosso mundo funciona como o espelho dos relacionamentos que construímos com nossas crenças. Independentemente de reconhecermos nossa conexão de ressonância com a realidade que nos cerca, essa conexão existe por meio da matriz divina. Se tivermos sabedoria suficiente para compreender as mensagens que nos chegam do nosso entorno, nosso relacionamento com o mundo pode nos ensinar muito. Algumas vezes pode até salvar nossa vida. Quando a mensagem é um aviso. Na vida de minha mãe, depois da amizade que seus 2 filhos lhe dedicavam, sua melhor amiga era uma cachorrinha. Superativa de 6 quilos, uma terrier chamada Corey Sui, que atendia simplesmente por Corey. Embora viajasse constantemente, fazendo excursões e participando de seminários, eu me esforçava para telefonar para minha mãe pelo menos uma vez por semana. Para ver como ela ia levando a vida e dizer-lhe o que estava acontecendo na minha. Um pouco antes de viajar para o lançamento de meu livro The Isaiah Effect, telefonei para casa. E minha mãe me contou que estava preocupada com Corey. A cachorrinha não estava procedendo como sempre e nem estava se alimentando direito. Minha mãe, então, a levara a um veterinário para ver se descobria o que andava errado. Vários raios-x foram tirados durante o exame, revelando o que ninguém esperava. Por alguma razão inexplicável, as chapas de Corey mostravam pequenas manchas brancas. Espalhadas em todas as partes dos pulmões,
manchas que não tinham por que estar presentes. Nunca vi nada como isso em um cachorro antes. O veterinário tinha comentado sem saber o que pensar. Foi decidido que novos exames seriam feitos para ver o significado dessas manchas em Corey. Ainda que, obviamente, minha mãe estivesse preocupada com a cadela, enquanto ouvia sua narração, outra preocupação me ocorreu. Ela sabia sobre o princípio da ressonância. Havíamos trocado ideias sobre como estamos sintonizados com o mundo, automóvel, casa e até mesmo com nossos bichinhos de estimação. Rememorei vários casos de animais que tinham assumido comprovadamente as condições médicas de seus donos semanas ou meses antes que os mesmos problemas se manifestassem nas pessoas que tomavam conta deles. Minha sensação era que alguma coisa desse tipo estava ocorrendo com Corey e minha mãe. Depois de convencê-la de que a vida está cheia dessas mensagens, ela concordou em fazer um exame de saúde completo na semana seguinte. Embora ela não estivesse sentindo desconforto algum e sua aparência externa não indicasse razão alguma para um exame, ela concordou em marcar um exame físico, incluindo uma radiografia do tórax. Nessa altura, o leitor pode estar imaginando qual o desfecho da história e o porquê de compartilhá-la aqui. Para a surpresa de minha mãe, o exame de raio-x mostrou que existia uma mancha suspeita em um de seus pulmões. Mancha essa que não aparecera no seu exame anual um ano antes. Depois de pesquisar mais, foi descoberto que ela tinha uma cicatriz nos tecidos do pulmão direito. Resultado de uma doença contraída ainda quando criança, o lugar tinha se curado, mas agora tinha se tornado canceroso. Três semanas depois, ela passou pela cirurgia que removeu completamente o terço inferior do pulmão. Enquanto eu conversava com o médico na sala de recuperação, ele não cansava de reiterar a sorte que minha mãe tinha tido.
em detectar o problema tão cedo, especialmente pelo fato da inexistência de sintomas. Antes da cirurgia, ela se sentia perfeitamente bem com sua core de estimação, seus filhos, seu jardim de que tanto cuidava. Sem nenhuma pista de que algo errado pudesse estar acontecendo. Aí está um exemplo de como podemos usar espelhos na nossa vida. Como minha mãe e eu tínhamos aprendido a compreender as mensagens que a vida nos transmite momento a momento, e como entendíamos e confiávamos na linguagem da mensagem, para aplicá-la de maneira prática, a história teve um final feliz. Minha mãe se recuperou da cirurgia no momento em que escrevo estas linhas. Ela está passando bem e já há 6 anos ficou livre do câncer. É interessante ressaltar que as manchas nos pulmões de Corey aquelas que tinham nos despertado para investigar as condições de saúde de minha mãe, desapareceram completamente depois da cirurgia. Minha mãe e sua cadelinha viveram juntas mais 6 anos, gozando de boa saúde. E de toda a alegria que encontraram diariamente uma na outra. Koresui deixou este mundo durante a edição deste livro devido a complicações da idade avançada. Quando morreu, a meio caminho do seu 15º aniversário, sua idade equivalia a quase 100 anos da nossa. Segundo o cálculo que se faz para estimar a idade dos cães de sua raça. Ela sobreviveu depois das manchas e da cirurgia de minha mãe, gozando de ótima saúde. E com uma centelha de ânimo que alegrava a todos os que passavam pela sua vida. Como minha mãe tantas vezes dizia, ninguém era um estranho para Koresui. Ela gostava de todos ao primeiro contato e transparecia isso com um beijo molhado. Que deixou saudade em todos os que a conheceram.
Embora não seja possível provar cientificamente que a condição de Corey tivesse alguma coisa a ver com o que aconteceu com minha mãe, podemos dizer que a sincronicidade entre as duas experiências é significativa. Como esse não foi um incidente isolado, podemos afirmar que existe uma correlação quando nos deparamos com tais sincronicidades. Ainda que não possamos entender completamente essa correlação hoje, a verdade é que poderíamos estudar durante os próximos 50 anos sem ainda compreendê-la inteiramente. O que podemos fazer é aplicar o que descobrimos em nossa vida. Ao fazermos isso, os eventos de cada dia se tornam a linguagem rica que nos oferece uma introvisão dos nossos segredos mais íntimos. É bom frisar mais uma vez que em um mundo onde a própria vida espelha nossas crenças mais íntimas, muito pouco fica verdadeiramente secreto. Por fim, provavelmente pouco importa como acontecem as inesperadas curvas da estrada de nossa vida. Importa mais se nós somos ou não capazes de reconhecer. A linguagem dos avisos de que estamos chegando perto dessas curvas. A Matriz Divina, Gregg Braden.